Fala pessoal, beleza? Professor Raiz de novo aqui. Na última aula eu tinha passado uma referência acerca da Lei 9784, eu tinha falado do artigo 54, mas corrigindo lá o artigo 13, beleza? 54 vai falar do prazo de prescrição e o 13 vai falar acerca dos atos que são indelegáveis. Vamos continuar aqui com o anexo 2, acerca do Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal. Na última aula nós falamos acerca do Código da Alta Conduta, daqueles servidores que se reportam diretamente ao governador. Hoje nós vamos falar acerca dos servidores que se reportam aos servidores da alta administração, beleza? No capítulo 1 da parte geral, vamos pular direto para o artigo 2º, beleza? Acompanhe aí no seu PDF, diz assim o artigo 2º. Todos os agentes da administração pública do Distrito Federal têm deveres éticos aos quais aderem automaticamente no momento de sua investidura. Então, quando o servidor toma posse, ele automaticamente já tem a obrigação de ter conhecimento acerca desse decreto que nós estamos trabalhando. Além de observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, cortesia, proporcionalidade, razoabilidade, probidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público, finalidade, motivação, devem se pautar pelos padrões éticos. Então aí ele traz um rol de princípios, né, que não são exaustivos, mas são demonstrativos que os padrões éticos têm que ser observados, apesar de todos esses princípios que ele demonstrou aí. Destacar para o princípio da impessoalidade, né? Não tratar as pessoas com pessoalidade, com parcialidade, sim com impessoalidade, sempre com cortesia, com educação e sempre com finalidade e motivação. Artigo 3 diz que aos servidores e empregados públicos impõe-se a atuação profissional condizente com o cargo e a busca permanente do interesse público e do bem comum, observando a sua função ou fora dela, a dignidade, o decoro, o zelo e os princípios morais em busca da excelência profissional, ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam diretamente na preservação da imagem da administração pública. Então aqui é um alerta para cada um de nós servidores de que as nossas atitudes, tanto dentro do órgão quanto fora dele, nós estamos carregando conosco a imagem da administração pública. A exemplo que nós temos aquelas reportagens quando aparece acerca de violência policial, por exemplo, nunca fala se o policial fulano de tal, sempre fala a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a PRF, entendeu? Então, quando um servidor pratica determinada conduta que fere ali a cortesia, a urbanidade, a eticidade daquela sociedade, acaba sujando também consigo a imagem da própria administração pública. A idoneidade é condição essencial para a ocupação do cargo comissionado pelos servidores ou empregados públicos do Distrito Federal. Então aqui ele fala, né, que o pessoal que é comissionado, até nós que somos efetivos também, nós podemos ser comissionados, mas precisamos preencher esse requisito da idoneidade, que é não ter a nossa ficha manchada com alguma conduta ali que é antiética, que vai contra os padrões éticos da nossa sociedade. Acerca da vedação dos deveres, no capítulo 2, destaca o artigo 5º, que diz que é vedado ao servidor ou empregado público agir com discriminação ou preconceito. Claro, né, se discriminação ou preconceito já se constitui crime em si, quem dirá o servidor público atuando dessa maneira. Lembrando que tem que se atuar com a impessoalidade. Então os valores religiosos, políticos, têm que ficar do lado de fora, porque a administração pública ela tem que tratar a sociedade de maneira impessoal, seguindo-se pelos regramentos que a legislação assim determina que nós nos comportemos. Artigo 6º vai dizer acerca dos deveres. É dever do servidor empregado público agir com cordialidade, urbanidade, disponibilidade, atenção com todos os usuários do serviço público. Aqui sempre ele focando na parte de educação, acima de tudo, né? Por exemplo, chega uma pessoa para ser atendida e o servidor está lá mexendo no celular, está lá vendo um vídeo no YouTube, não dá atenção para o usuário, sendo que o usuário é aquela pessoa que necessita do nosso serviço e nós, como somos servidores públicos, nós devemos servir ao público. Então, essa chamada de atenção que ele dá, que nós devemos ter cordialidade, urbanidade, disponibilidade e atenção, é um dever instituído para cada um de nós. 3. Exercer atribuições com eficiência e excelência, evitando ações que atrasem a prestação do serviço público. Guardar reserva e discrição sobre fatos e informações de que tenha conhecimento em razão do exercício de suas atribuições, sem prejuízo dos deveres e responsabilidades previstas em normas de regulamento que regulam o sigilo administrativo. Aqui ele está falando, né, porque quando uma pessoa vem a ser atendida em determinada unidade da nossa secretaria ou de qualquer outro órgão, a princípio ela deve passar alguns dados pessoais, alguma circunstância familiar, algum fato que aconteceu com ela. Então, para o servidor não sair
distribuindo aquela informação de maneira como se fosse fofoqueira, né, corriqueiramente dita na sociedade, e sim guardar uma reserva, guardar a discrição, porque ali está ligado à intimidade daquela pessoa, daquele usuário do serviço público. Dar cumprimento às ordens superiores, ressalvadas aquelas que são manifestadamente legais. Ordem legal, ninguém tem o dever de cumprir. Na verdade, tem o dever de se reportar-se ao chefe daquela autoridade que demonstrou ali uma ordenança que fere o regramento jurídico. Não promover manifestações de apreço ou desapreço na repartição. Lembra, não pode ter discriminação. Então, essas manifestações de apreço ou desapreço acabam por discriminar alguma pessoa. Se você elogia uma, você automaticamente pode estar discriminando indiretamente as demais, entendeu? Ela pode se entender discriminada. Então, o apreço e desapreço fica reservado para o seu íntimo e não exponha isso na administração pública. Abster-se de atuar com proselitelismo político a favor ou contra de partidos políticos ou candidatos através da utilização de cargo, função ou emprego público ou por meio da utilização de infraestrutura, bens, recursos públicos. Então, o discurso proselitelístico é aquele persuasivo, né? Se você se posiciona a determinada forma política, determinado partido político, esse discurso não pode ter no âmbito da administração pública, porque aqui nós precisamos atuar com a impessoalidade. Essa parte aí da pessoalidade, a parte da política, nós deixamos para a alta administração e também para o governador e o poder legislativo. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo, da função ou do emprego. É claro, né, pessoal? Nenhum usuário vai querer chegar na administração pública e encontrar lá um servidor com a roupa, por exemplo, os homens de regata, de bermuda, chinelo de dedo. Isso não é uma vestimenta adequada para se atender. Não é assim que as pessoas esperam encontrar um servidor público. A nossa imagem, ela passa também a seriedade e comprometimento com o serviço e com o interesse e a finalidade pública. Então, as mulheres também, né, evitar aquelas roupas muito decotadas que acabam por sensualizar o corpo. Também, para os homens, evitar andar com chinelo de dedo, sempre com o sapato fechado, né, sempre com o calçado fechado, seja tênis, seja sapato. As mulheres já têm mais liberdade, porque existe aquelas sandálias ali que já são mais formais, mas sempre observando aí vestimentas adequadas. Percebe-se que não tem esse código de vestimentas, e sim apenas uma observação que nós devemos seguir acerca das vestimentas, para ela estar adequada com a prestação do serviço público. Guardar assiduidade, pontualidade, eficiência no cumprimento das atribuições, utilizar os recursos públicos disponíveis com responsabilidade, economicidade e clareza, proteger e conservar os bens do Estado, devendo utilizá-los para o desempenho das atribuições de maneira racional e eficiente. Aqui ele está alertando, né, porque nós temos os recursos estatais e nós que somos o usuário desses recursos, nós precisamos utilizá-los de maneira responsável, não de uma maneira que venha estragar, que venha denegrir, que venha danificar, até porque os usuários, todos que são pagadores de impostos, são eles que fazem a arrecadação para nós podermos adquirir um instrumento estatal para prestar o serviço. Então, se acontecer de algum servidor utilizar de maneira ineficiente os recursos públicos, além dele responder na esfera ética administrativa, ele também pode ser responsabilizado na esfera penal, na esfera civil e também na responsabilidade correicional. Artigo 7º diz que no exercício das atribuições, o servidor ou empregado ele deve atuar com comprometimento ético e moral, cujos elementos são indissociáveis para o alcance da finalidade social. Então aqui ele fala, né, que o comprometimento ético é o comprometimento com a sociedade, e o comprometimento moral do servidor tem que estar de acordo com o cumprimento ético daquela sociedade, porque ambos, nesse caso, são indissociáveis, devido até o fato de nós termos esse regramento já instituído aqui no decreto 37297. O artigo 10 vai dizer que o servidor ou empregado não deve, direta ou indiretamente, solicitar, insinuar, aceitar, receber bens, benefícios ou qualquer vantagens materiais ou imateriais para si ou para outrem, em razão do exercício de suas atribuições, cargo, função, emprego. Entende-se como bens e vantagens de natureza indevida quaisquer quaisquer benefícios, viagens, hospedagens, privilégios, transportes, valores, especialmente provenientes de pessoa física ou jurídica e aí ele vai citar, né, aquelas pessoas que têm uma relação com a administração pública. Aqui nós vemos que não é só um alerta administrativo, mas também um alerta da esfera penal, porque aqui quando ele coloca esses verbos aceitar, receber, ele está remetendo-se também indiretamente àqueles crimes que estão previstos, né? O crime de peculato, o crime de concussão, o crime de corrupção passiva, certo? Artigo 312, peculato, artigo 316, concussão, corrupção passiva,
no artigo 317. Tem também a corrupção ativa, que está prevista no artigo 333, todos do Código Penal, mas a corrupção passiva ela é uma conduta do particular para com o servidor público. E aqui ele está vedando a conduta do servidor público para com o particular, porque do particular para a administração nós não temos o controle, mas a administração ela pode editar normas padronizadas para evitar que o servidor tenha esse tipo de comportamento para com o particular. Então a corrupção ativa ela é um crime do particular contra a administração pública. E aqui nós estamos tratando de crimes da administração pública para com a administração, de servidores públicos para com a administração pública. Bacana? Vamos lá. Não serão considerados como os bens e vantagens de natureza indevida as condecorações, a honraria, os brindes de distribuição coletiva, os presentes de menor valor, os ingressos em participação de shows e eventos. Aqui ele traz novamente aquele rol que nós já havíamos dito e falado acerca do brinde. Né? Tudo aquilo que se enquadra naquela característica do brinde, um valor até R$100, uma lembrancinha de determinado evento, nada disso é considerado como uma benesse para que o servidor deixe de praticar a atividade pública com imparcialidade. Então, tudo isso aí que se enquadra no brinde acaba não se enquadrando aqui como um bem ou vantagem de maneira indevida, certo? Vamos lá? Sanções ética e procedimento. A violação dos dispositivos estabelecidos no presente código enseja ao servidor ou empregado público infrator a aplicação de censura ética. Então aqui mais uma vez ele alertando que a penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar em determinado servidor, em determinado empregado público que pratica má conduta é a censura. A aplicação de censura ética não implica prejuízo nas penalidades previstas no regime jurídico específico aplicável ao cargo, à função ou emprego público, nem das responsabilidades penais e civis estabelecidas em lei. Em caso de violação ao presente código, cada órgão ou entidade deve instaurar o procedimento para apuração de responsabilidade correspondente a cada caso. Aqui ele avisa que não fica só na esfera ética, também pode a Comissão de Ética e deve comunicar tanto aos outros órgãos de controle, como a Corregedoria Geral, como a Corregedoria do órgão, como ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que tome as medidas cabíveis acerca das demais esferas de responsabilidade, penal, civil e correcional. Fala também que deve instaurar um procedimento, é o princípio do devido processo legal, ninguém pode ser condenado por alguma coisa sem ter o direito de se defender e sem ter um processo para garantir não só o direito inerente à defesa, mas para garantir também a verdade processual daqueles fatos. Das disposições finais, nós temos que este código ele aplica-se aos servidores e empregados públicos do Distrito Federal, sem prejuízo da aplicação das normas específicas a cada carreira e dos outros regimes jurídicos vigentes. Só que ele fala que esse código ele se aplica de forma conjunta, sem prejuízo das demais normativas específicas de cada cargo. As infrações às normas deste código praticadas por empregados terceirizados podem acarretar na substituição desse pela empresa prestadora de serviços. O gestor do contrato é responsável pela condução do procedimento de solicitação de substituição do empregado terceirizado. O provimento no serviço público implica a ciência das normas deste código, vedada a alegação de desconhecimento. Então aqui ele afirma mais uma vez que todo servidor que toma posse no cargo público ele tem o dever de conhecer essas normas e é vedado a alegação de desconhecimento, porque ele adere a ela automaticamente. Quanto à situação do empregado terceirizado, nós temos aqui um regramento um tanto quanto complicado de entender, porque nas normas processuais nós veremos que ele diz que é competência das comissões de ética, mas nós sabemos que o empregado terceirizado ele não presta o compromisso com a administração pública, porque ele não tem vínculo com a administração pública. O vínculo dele é com a empresa prestadora de serviço, que essa sim tem vínculo com a administração pública. Então, a nosso entender, cabe aqui, quando envolver empregados terceirizados, advertir que cabe, no caso, ao gestor do contrato, encaminhar a denúncia e também, ao final do processo, ele pedir a substituição, caso ele seja condenado, esse empregado terceirizado, para fim de substituição dele na administração pública. E esse processo seria de competência ali da empresa, da instituição a qual esse empregado é vinculado. Até porque no regramento da CLT a gente pode observar que é dessa forma que se trata. Não se trata para com o local de prestação de serviço, sim para com a prestadora de serviço, no caso para com a chefia, para com o órgão que ele tem ali o vínculo, a empresa que ele tem vínculo empregatício. Bacana, pessoal? Então nós vamos para a próxima aula falar acerca do anexo 3, onde nós veremos as normas processuais. Não fique aí que daqui a pouco tem mais.